capítulo 26. Gênesis 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Vou dar uma paradinha aqui. A palavra do Senhor nos ensina que havia fome na terra. Naquela terra aonde Deus mandou Isaque ficar. Ele disse: olha, há fome nessa terra, mas não desça para o Egito. Às vezes você está passando por uma situação que parece uma situação de fome. É uma situação apertada, uma situação de desespero. Mas ele diz assim: não desça ao Egito. Por quê? Porque lá é pior. Ou seja, não desça, não pegue atalhos, não vá para caminhos que eu não mandei você ir. Não vá para a terra onde eu não mandei você ir. Ah, mas aonde eu estou com dificuldade, estou passando um problema, está difícil. Mas ele mandou você ficar ali. Ele mandou você ficar nessa terra. Ele mandou você ali peregrinar. Por quê? Porque ali é onde Ele vai te abençoar. Ali é onde Ele já colocou todas as bênçãos de multiplicação na tua vida. E aí Ele diz para Isaque, para ele fazer exatamente o que o pai dele, Abraão, fez: obedecer. Abraão obedeceu. Por isso foi abençoado. Por isso todas as nações foram dadas à mão de Abraão. Ele multiplicou. Isaque já era a semente da multiplicação das bênçãos que Deus tinha dado a Abraão. E assim perpetuamente Deus queria fazer com Isaque. Que todas as terras, ali ele ia conquistar. E aqui ele diz novamente: as suas sementes herdarão todos os bens. Ou seja, é de geração em geração, mas com uma condição: se você obedecer os meus mandamentos. Essa foi a condição que Abraão deu, que Deus deu a Abraão, e assim continuou a dando a Isaque: obedecer aos mandamentos. Isaque obedeceu. Isaque então permaneceu na terra de Gerar, na fome. Era ainda uma terra, mas havia a promessa. Havia a promessa de que ali ele prosperaria. Havia a promessa de que ali Deus iria multiplicar bens. Ele obedeceu. Ele ficou, ele habitou em Gerar. E aí diz mais. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Deus, assim como prometeu, diz para ele: semeia nessa terra. Gerar era deserto, mas ele falou: você vai semear aqui, na terra deserta, e vai dar frutos este mesmo ano, seja do que for que você plantar. É neste mesmo ano que eu vou fazer você colher. É neste mesmo ano. E assim Deus fez com Isaque: semear na terra de Gerar, no deserto.
Até no deserto Deus abençoa. E Deus aqui estava abençoando Isaac no deserto. E ele ia se engrandecendo e se tornou muito grande. Ora, aonde você não vê possibilidade, é aonde Deus vai te fazer muito grande. É onde Deus vai te prosperar. É onde Ele vai multiplicar. Por mais que pareça difícil, por mais que as circunstâncias digam não, Deus diz: eu te farei prosperar no deserto. Mas tem mais. Quando vamos prosperando, acontecem algumas coisas. Na verdade, o inimigo entra com algumas investidas. E não foi diferente com Isaac. Não foi diferente nessa terra. E diz no versículo 16: disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. E aqui me faz lembrar algumas situações para quem trabalha em algumas empresas, que diz assim, às vezes é o chefe, alguém superior, que diz assim: você sabe mais do que eu, vou te mandar embora. É a questão do próprio medo, dos sentimentos humanos, da inveja, do medo do outro poder mais. São sentimentos humanos. Humanos daqueles que não têm a Cristo, que não entendem que cada coisa tem o seu lugar e Deus coloca cada um no seu lugar. Você não está ali naquele lugar onde Deus colocou para tomar o lugar de ninguém, a não ser que o próprio Deus te coloque no lugar daquela pessoa que pode estar fazendo alguma coisa. Mas o inimigo vai se levantar, porque ele não quer ver você prosperar. Ele não quer ver você, aonde está deserto, dar frutos. Mas tem mais. 17. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Ora, como se não bastasse que ele estava no deserto, e ali assim, ele falou: tá bom, vai, não tem encrenca, eu vou embora daqui. Ele foi para o vale. E ele assim, a história toda aqui ele cavava poços e os filisteus iam lá e cobriam os poços. Por quê? Porque ele não queria que ele tivesse água. Mas ele cavava, onde ele cavava, ali dava água. E ele foi para o vale. Se não bastasse, ele foi para o vale. O que é vale? O que é vale? O significado de vale, no dicionário Aurélio, é a depressão entre dois mundos. E ali fica um vale. Às vezes esse vale está deserto. Às vezes esse vale está seco. É um vale. E tem um monte para você subir. Você está ali, ou você continua num vale, ou você tem que subir um monte. E Deus espera que subamos o monte. Nós vamos andar um pouquinho na Bíblia. Você vai entender o significado de vale. E por que Deus nos manda, às vezes, para o vale. Abre lá em Joel 3,14. O que significa vale. Um dos significados de vale, Joel 3,14. Amém? Joel 3,14. Significado de vale: multidões
multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão. Vale, um dos significados, decisão. Quando você está no vale, Deus te coloca em situações em que você tem que decidir. Não adianta você fugir. Ele te coloca em situações que você tem que tomar uma decisão. Então, vale é um lugar de decisão. Vale também é um lugar de morte. Segundo Reis 3,16. Segundo Reis, nós vamos andar bastante. Segundo Reis 3,16. Amém? Diz assim a palavra. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Covas, lugar de morte, de enterrar alguma coisa. Às vezes você está no vale, você tem que tomar uma decisão para enterrar alguma coisa. Coisas que estão te afastando de Deus. Coisas que estão deixando você longe da palavra de Deus. Coisas que estão fazendo com que você não suba o monte. Coisas que estão te afastando do propósito, da promessa e dos planos de Deus. Vale, lugar de decisão e lugar de enterrar. Covas, abrir covas para que você enterre aquilo que te está atrapalhando de estar na presença e de receber todas as bênçãos do Senhor. Vale tem mais significado. Vamos lá. Neemias 2,15. Ah, se você não andava na Bíblia, você vai andar. Neemias é antes de Esther. Neemias 2,15. Diz a palavra: então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro e voltei. E entrei pela porta do vale e assim voltei. Ora, nova porta. Vale é lugar de uma nova esperança. Vale também é lugar de uma porta para se abrir para que você possa subir ao monte. Lugar de decisão, lugar de espera, lugar de enterrar aquilo que não serve e aonde você vai contemplar o plano de Deus, para que você possa entrar por essa porta que se abre no vale. Mas vale também significa guerra. 1 Samuel 17:2. 1 Samuel 17, verso 2. Quando estamos no vale, temos que nos preparar para a batalha. Tomar uma decisão, enterrar o que não serve, contemplar o plano de Deus. E porque o plano de Deus, para que o plano de Deus se cumpra, temos que entrar numa guerra. Então diz assim, 1 Samuel 17:2. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Olha, é no vale que você vai projetar, é no vale que você vai pegar um exército. Toda a palavra que Deus te deu. Por quê? Porque toda a palavra que Deus já te deu, você tem armas. E já formou um grande exército. E ali então você vai fazer o planejamento da guerra e vai atacar o inimigo. É no vale. É no vale que você vai planejar, que você vai fazer toda a ordem para guerrear.
É no vale que você tem que tomar uma decisão na sua vida. É no vale que você tem que enterrar aquilo